Já dizia o velho ditado que para situações extraordinárias, soluções extraordinárias. A TV Pós cumpriu fielmente o seu dever e protegeu seus funcionários, fornecedores e colaboradores. Álcool em gel, máscara para uso dos funcionários. Nós só não estamos usando aqui na gravação do programa, mas saindo daqui voltamos a usar. Mas a grande verdade é que a TV Pós realmente demonstrou civismo, coragem, principalmente preocupação com os erros todos. Parabéns à TV Pós. O programa Direitos e Deveres hoje irá debater vários assuntos que ficaram acumulados ao longo do tempo. Mas antes, Dr. Carlos, queremos registrar aqui a presença da nossa querida ouvinte, assistente, companheira, fiel, escuteira, cúmplice, a dona Elizabeth. Quem é a dona Elizabeth? É a minha companheira de hemodiálise, que chega e fala assim: a sua gravata estava bonita, gostei da camisa que estava usando, ou seja, ela observa detalhes do programa. Dona Elizabeth, a senhora e sua filha, muito obrigado pelo carinho da audiência. Aqui ao meu lado, o grande companheiro, também escudeiro de última hora, Dr. Carlos Camargo. Lembrando que a Canção do Boiadeiro vai fazer uma cobertura das eleições jamais vista na história de Poços. E quem vai estar lá no estúdio como debatedor e como contraponto de toda a matéria será ele, Carlos Camargo. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez. Aliás, dizer bem-vindo agora não usa mais, dizer assim, compareça ao seu local de trabalho. É um prazer mais uma vez estar aqui com o Dr. Vanderlei de Mello. E sempre com o assunto que nós trazemos aqui são assuntos da atualidade. E como o doutor mesmo acabou de dizer, a Rádio Canção do Boiadeiro preparando para fazer uma cobertura bastante profunda a respeito das eleições municipais deste ano. E eu estou lá, né, para participar com a minha modesta colaboração e espero, doutor, que as eleições aqui transcorram na maior tranquilidade, no clima de paz e democraticamente, né, a gente possa passar por esse período novo, né, que está vindo novo no sentido de que a eleição bem no período aí de pandemia, né, coisa nunca vista, né, nunca acontecida na história do Brasil. Então por isso que houve esse agendamento, reagendamento das datas, né, para prolongar um pouco, para que caia esse chamado, essa contaminação, esse pico, né, que cada hora esse pico transferido, o pico da contaminação, vai ser o mais alto em maio, não foi, mais alto em junho, não foi, agora é em julho. Então a gente não sabe quando é que vai acabar isso aí. Enquanto isso, a vida tem que seguir. Fazer o quê? Não tem outro jeito, né? E o regime republicano constitucional indica que teremos que ter a eleição para prefeitos e vereadores este ano. Este ano. Então, não pode ter alteração. Exatamente. Porque senão tem que fazer prorrogação de um dia, teria que mudar o texto constitucional. Então não pode. Mexe naquelas chamadas cláusulas pétreas, né? Isso. Modifica o sistema republicano. Quer dizer, é uma trabalheira muito grande e eles têm que achar uma forma, como de fato já acharam, de acontecer ainda este ano, né? Houve um adiamento, né, de 42 dias para que dê esse espaço aí para minimizar a contaminação pelo Covid-19. Agora, doutor Carlos, eu recebi algumas perguntas, vamos debater durante o programa, mas um deles, o Anísio, ligou para mim e falou assim: Vanderlei, mas não era 15 de novembro antigamente? Era. Durante o período de 1964 a 1985, era 15 de novembro. Em 88, a Constituição mudou e passou, então, para ser feita em outubro. Mas era 15 de novembro, sempre foi 15 de novembro. Então, é uma data até boa, que é um dia de um feriado nacional, inclusive. É a proclamação da República. Né? É a proclamação da República. Uma data importantíssima para o Brasil, né? 15 de novembro, dia da proclamação da República, em 1889, Marechal Deodoro da Fonseca. E então eu concordo plenamente que essa data é a data melhor que poderia ser. Eu não sei porque essa Constituição de 88 arrumou uma data anterior, 4 de outubro, que não é dia de nada em termos de histórico para o Brasil, né? Mas eu acho que ficou de bom tamanho. Não sei se o senhor concorda. Não sei se o senhor lembra, doutor Carlos,
Quando mudou para outubro de 88, no início de 90 até 95, tivemos muito problema, porque quando fazia em novembro, era logo em janeiro a posse, então o prazo era curto. Como passou a fazer em outubro, muitos prefeitos manobravam o orçamento. Por exemplo, comprava agora, mas não faturava agora, já faturava depois das eleições. Ou seja, para sobrecarregar o prefeito que venceu a eleição. Então, muitos prefeitos chegaram lá e pegaram a prefeitura endividada. Inclusive aqui em Poços, se não me engano, quando na primeira estação Navarra, ele fechava isso, que havia uma dívida muito grande aqui na prefeitura. Mas, de qualquer forma, não vou entrar nesse mérito, eu não conheço, não sei, não vi, estou repetindo um papagaio, ouvi. Mas que tivemos no Brasil inteiro muitas e muitas reclamações, que entre outubro e janeiro dá muito espaço para manobras legais, mas que eram verdadeiras pedaladas, né? Empurrava por ali. Então isso aí tivemos muito no Brasil inteiro. Com 15 de novembro já encurta esse espaço aí. Mas hoje também, nós podemos dizer o seguinte, que Poços de Caldas hoje é uma cidade pacificada, cidade, ela está plana nesse campo. Que Poços tem, Poços não tem. Às vezes eu prefiro até com dificuldade arrumar dinheiro para pagar uma conta aqui, outra ali, porque não tem dinheiro, nós crise dessa não tem mesmo. Mas isso vai ser debate de um outro assunto, vamos trazer até o prefeito para falar sobre isso, como estão as finanças da prefeitura. Poços tem hoje cerca de 6.200 servidores, né, doutor? Exatamente. 6.200 servidores. Eu não sei se é muito ou pouco, também não fiz juízo de valor, nem me cabe, mas que vamos ter que debater isso um dia também. Agora, doutor Carlos, as perguntas que mais chegam aqui. Por exemplo, o fim das coligações nas eleições proporcionais. Isso significa que o vereador tem que arranjar voto, é no voto mesmo, tem que eleger para ali. A gente percebe que ficou ruim para o vereador e ficou melhor para o candidato a prefeito, né? Isso. Porque quem está candidatando a prefeito poderá coligar com outros partidos, né? Pode haver esse ajuntamento de força. Já para vereador, não. É cada vereador com o seu partido e somente o seu partido. Não, então, aquele que tiver o voto no partido é aquilo ali. Vai ser difícil, hein? Eu acredito que vai ser a eleição mais difícil da história do Brasil, em particular em Poços de Caldas, para vereador. Exatamente por isso, porque até para compor o número necessário número de candidatos necessário em cada partido, incluindo aí o uso obrigatório de mulheres, que são 30%, não é isso? Que nunca preencheram, punha nome lá, só para o Agora, coeficiente partidário. A gente vê que não existem tantas mulheres assim se predispondo a candidatar ou participar, mesmo que indiretamente, a gente não observa isso participando da política. Então, chegar na hora e sair, como se diz, seria uma caça, um pegar a laço no bom sentido, para que componha essa determinação do quadro. Tem que ter uma porcentagem de candidatas mulheres em cada formação de partido, para vereador. Nós tivemos uma senhora aí que a votação dela foi zero, ela nem compareceu para votar nela. Então, por aí a gente vê que é uma situação complicada, né? O pessoal aí, os dirigentes, presidentes de partido, devem estar passando apertado aí para resolver esse problema. Eu sei que muita gente deve estar aí já curiosa para saber os novos prazos. Então vamos definir o primeiro, depois eu vou perguntando, o doutor Carlos vai respondendo para vocês. Primeiro, data da eleição, primeiro turno. Que é o primeiro turno. O primeiro turno que, como nós estávamos dizendo agora há pouco, que é o 4 de outubro, não será mais. Então jogou 40 dias, foram 40 dias para 42 dias precisamente para frente. Vai para o dia 15 de novembro, né, que nós já dissemos, que é a data comemorativa da proclamação da República do Brasil. Então, 15 de novembro. Segundo turno? E o segundo turno, que é o dia 29, né? 29 de novembro. Exatamente. E esse segundo turno aqui em Poços de Caldas não tem, então podemos esquecer disso aí. Somente nos municípios onde existem acima de 200 mil eleitores cadastrados. Então nós não chegamos a isso, nós estamos com 110, né, 115, uma coisa assim. Então ainda vai demorar um tempo para que Poços de Caldas ultrapasse os 200 mil eleitores
para que tenha segundo turno. Então, no caso de Poços de Caldas aqui, eu acredito que no sul de Minas também vai ter. Então, todo mundo no primeiro turno, dia 15 de novembro, se Deus quiser. Lembrando que o Tribunal Superior Eleitoral reservou uma data extraordinária, é que eu disse no começo, momentos extraordinários exigem eleições extraordinárias. Se alguma cidade não puder realizar as eleições em novembro por algum motivo, não poderá passar de 29 de dezembro. Por exemplo, por algum motivo, só um exemplo, a Bandeira do Sul não pode realizar as eleições lá. Ela tem que realizar logo a seguir, mas não pode ultrapassar 29 de dezembro. Mas isso aí é condições extraordinárias. Eu citei Bandeira do Sul, uma cidade querida, Tomzinha aqui, gosto muito do pessoal lá, o prefeito é meu amigo. Eu vou dizer a vocês, mas citei Bandeira do Sul. Mas às vezes acontece aquelas cidades ribeirinhas do Amazonas, que às vezes tem dificuldade. Eu acredito que aqui no nosso caso, aqui do sul de Minas... Não vai ter nenhum caso. Não vai ter nenhum caso. Aqui vai ser todo assim. Agora, lá na região norte, nas longínquas cidades ribeirinhas, como você está dizendo, lá é tudo complicado, né? Mas então, ter chegado, pode ser que lá aconteça algum problema no interior do Amazonas, do Pará, do Acre, Rondônia, Roraima. Mas aqui em Poços de Caldas e região, não tenho dúvida que 15 de novembro, todas as cidades, tranquilamente, sem problema. Lembrando que Poços tem uma história interessante. Nunca reelegeu um prefeito sucessivamente. O pessoal me perguntou do Navarro e do Roberto. Não, mas eles pularam uma eleição. Eles foram eleitos, por exemplo, vamos fazer, em 84, por 88, voltaram a vereador. Estou dando um exemplo aqui. Quer dizer, no meio teve outro prefeito que não foi ele sucessivamente. Então, Poços não tem prefeito sucessivo eleito aqui. E nunca elegemos uma mulher para prefeito. Nós tivemos a Glaucia Guareto, que era vice-prefeita e assumiu algumas vezes, mas como vice-prefeito, subiu no caso do Paulinho, quando o Paulinho estava afastado. Então a história de Poços é interessante porque nós temos aqui algumas peculiaridades. Nós temos duas candidatas, né? Pré-candidatas, vamos assim dizer, né? Temos duas pré-candidatas a prefeito em Poços de Caldas. Então, pode ser que isso aí que você está falando esquema, que né? Nunca existiu, né? Uma prefeita, né? Pode acontecer já tivemos, agora, né? Vice-prefeita. Mas como prefeita não tivemos ainda. Tem duas candidatas, pode ser. São hipóteses, né? Pré-candidatas. São hipóteses. E pode ser que ainda o prazo não se encerrou, e ele vai encerrar no dia 25 de setembro, do registro das candidaturas. Pode ser que apareçam mais mulheres, né? Tanto para vereador, candidato a vereador, pré-candidato a prefeito. Pode ser que apareça. Agora, os juízes eleitorais têm sido cuidadosos no sentido de, às vezes, deixar a pessoa no seu próprio bairro. A pessoa mora lá na região da Vila Nova, bota por lá mesmo. E assim, nós temos regionalizado, nesse ponto, tem adiantado bastante. Doutor Carlos, os locutores, apresentadores de TV, candidatos que eu não sou, o senhor não é, tem que se afastar até que data? Pelo calendário anterior, 30 de junho, né? Foi o que passou agora. E então, nesse 30 de junho, nós já vimos o afastamento de alguns apresentadores de programa de TV, radialistas, pessoal que trabalha na imprensa, já se afastaram da mídia. Mas, como o prazo foi alterado, o prazo da votação, puxa o restante. Então, aquele 30 de junho subiu para 11 de setembro. Então, se eles quiserem retornar à mídia, podem até o dia 10. Até o dia 10. Não é dia 11. Dia 11 é a data que encerra. Dia 10 tem que 11 não pode mais. Então, não sei como é que as emissoras de TV, de rádio, se eles vão retornar esses funcionários, esses colaboradores, no sentido de ficar, então, até a data limite, que foi de 30 de junho para 11 de setembro. Muitos locutores têm queixado para mim que ao sair da mídia eles perdem um pouco do foco. Eu não sei, eu discordo, sabe por quê? Eu priorizaria esse tempo aí, não para voltar para a mídia, mas para preparar a minha campanha, porque a campanha de vereador esse ano vai ser, o bicho vai pegar, né, doutor? Por exemplo, nós tivemos casos aqui, vamos só o exemplo da própria Cissa, que uma vez teve 2.500 votos e não entrou, e perdeu vaga para um que tinha 900 votos, porque era tal de coligação. Nós tivemos o Paulo Tadeu, certa feita, também foi prejudicado por isso, quando ele era candidato a vereador.
Tivemos muitas pessoas aqui, pessoas boas, pessoas que podiam estar. Doutor Amauri Barreiro, que também tem uma votação muito boa, mas nesse coeficiente acabou perdendo. Então eu acho que o coeficiente eleitoral prejudicou. Ainda bem que acabou isso aí. Eu penso assim, a pessoa vai puxar o voto, ganhou, leva. Ah, agora tem que passar pela coligação. E como é que era feito lá? Pegava-se o número de votos válidos, dividia pelo número de cadeiras. Mas não era só isso também não, já tinha um outro problema ainda. Se na outra coligação uma pessoa tivesse um voto a mais que ele, estava fora também. Então hoje, do jeito que está feito aí, de puxar no voto, eu estou de acordo. Eu quero mais alguma data que merece respeito. Antes vamos chamar aí a mensagem dos nossos colaboradores, vou trocar já falar as demais datas previstas para esta eleição. Se sentir seguro é uma condição indispensável para ir ao dentista nos dias de hoje. Acabamos de acrescentar mais uma medida de proteção aos nossos ambientes internos: o robô de desinfecção por meio do uso da radiação ultravioleta. Agora, além do uso de uma série de equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras, viseiras, álcool em gel e jalecos descartáveis, a equipe e os pacientes do Implar também contam agora com esta etapa extra de segurança. E nós retornamos aqui para a TV Pós com o programa Direitos e Deveres. Eu e o meu companheiro de trabalho, meu colega de bancada, Carlos Camargo, estamos aqui debatendo as eleições de 2020. Eu quero uma outra data que nessa relevo que o senhor tenha destacado. Tem um ponto que é interessante, o doutor Vanderlei, é o afastamento dos servidores públicos, né? Aqueles que são funcionários das prefeituras, do Estado, da federação, né? Chamados servidores públicos, funcionários públicos, né? A data limite também subiu, né, como as demais. Então agora eles vão se desincompatibilizar até o dia 14 de agosto. Mas como já houve a desincompatibilização, o afastamento pelo calendário anterior, então agora esse meio período, como é que vai fazer? O Estado, o município, a federação vai chamá-los de volta, porque há todo um processo burocrático. Tem que ser publicado, né? Tem que chamá-los de volta para no dia 14 de agosto eles saírem novamente a novo processo de publicação, de afastamento por devido a motivo de candidatura. E nesse período o servidor vai ficar sem trabalhar e vai receber. Então o salário dele, ele não é alterado. Ele vai receber, mas ele não vai trabalhar, porque ele vai cuidar da sua candidatura. Então, com essa extensão, estende-se também o fato dele ficar mais tempo sem trabalhar, caso o Estado não o chame de volta para mais 40 dias de trabalho. O senhor entendeu como é que é o posicionamento complicado? Eu vou ter que pagar aquele dia para ele também. Então fica difícil, né? É um problema complicado, porque o Estado perde a presença ativa, né? A prestação de serviço daquele servidor, porque ele está afastado devido ao calendário eleitoral. E houve essa modificação. Só que para o Estado, o município e a federação, reintegrá-lo e depois novamente vier a afastá-lo, isso demanda coisas administrativas, burocráticas. Inclusive despesa. E despesa. Então fica aí um caso assim, que para o servidor até que não é tudo de ruim, mas para o Estado porque ele vai pagar por uma pessoa que vai ficar mais tempo afastada, caso não o reintegre novamente
para ficar mais 40 dias para depois, aí sim, no dia 14 de agosto, ele não está mais participando das atividades como funcionário público e ficando somente por conta da campanha. Outra coisa que foi abolida é o chamado prefeito itinerante. Este, eu vou dizer uma coisa, com perdão da expressão, esse é um picareta mesmo. O que aconteceu com o prefeito itinerante? O doutor Carlos era prefeito em São João e eu prefeito aqui em Poços. Eu ficava 2 vezes aqui, ele ficava 2 vezes lá. Bom, agora não posso concorrer de novo aqui, ele também não concorre de novo lá. Eu mudava para São João, fazia um domicílio eleitoral lá e o doutor Carlos mudava para Poços e fazia um domicílio eleitoral aqui. Eu concorria lá com o apoio dele, que foi um bom prefeito lá, e ele concorria aqui com o apoio meu, que foi um bom prefeito aqui, elegia nós dois. Passado 4 anos, aí ele podia cantar lá de novo, voltava para lá. TSE, ó, cortou isso. Porque isso aí era uma peculiaridade das grossas. Hoje não tenta fazer isso não, mas não vai passar. Embora o brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Sempre dá um jeitinho de burlar isso. Isso era muito comum, essa prática era muito comum, mais ali para a região do Nordeste do Brasil. Isso. Cidades muito próximas, né? Então, o prefeito de uma cidade tem muito relacionamento na cidade vizinha, colada dele, e o de lá também para cá. Então, o que eles faziam? Como não podia recandidatar, o que ele fazia? Não ia para lá? O prefeito A ia para a cidade B, e como você disse, e o de lá apoiava. E o B vinha para a cidade A, e o de cá apoiava. Elegiu os dois. Então, era isso. Então, era comum ver, numa legislatura, a pessoa era prefeito de uma cidade, na outra ele era prefeito da cidade vizinha, e de repente na outra ele já voltava para aquela outra cidade. Então isso aí foi abolido, mas isso era uma prática muito de coronelismo, né? Isso. Os coronéis do Nordeste lá, que isso era muito comum lá. Pode que tenha existido em vários lugares do Brasil, não somente no Nordeste. Estou citando que lá acontecia mais, mas pode ter existido aí para todo lado, e agora não tem também, e acabou com isso, e melhor, né? É uma moralidade pública. Outra coisa, candidato a vereador contrata 300 cabos eleitorais, mas está contratando o quê? Votos. Acabou, hein? Não pode mais não. Não pode mais não. O TSE está fixando o número máximo de colaboradores de cabo eleitoral por candidato. Me parece que para esse ano vai ser 120. Me parece. Vamos confirmar com as alterações aí, ainda vou confirmar, fico devendo as respostas para vocês. Mas, esse negócio de contratar 300 cabos eleitorais, o que ele fazia? Ele tinha uma condição financeira boa. Ele contratava 300 cabos eleitorais, o que acontecia? Ele já tinha ali quase 1000 votos do cabo eleitoral e você punha 3 por 1 ali. Então, realmente, havia certas barbaridades na justiça eleitoral, e quem ajudou a acabar com isso, por incrível que pareça, foi da administração no TSE do Ricardo Lewandowski para cá. Ele, a Carmen Lúcia e agora o Barroso, eles estão de olho, gente. O TRE, o TSE, eles estão de olho. Não adianta. Não adianta tentar burlar as eleições, principalmente esse ano, que você vai ser pego. Nós tivemos casos na outra eleição de pessoa que foi eleita e não recebeu diplomação. Outra coisa, prestação de contas. Prestação de contas. Teve um candidato a vereador, se não me engano, foi em Alagoas, doutor? Até 15 de dezembro, né? 15 de dezembro. 15 de dezembro é a data limite para prestação de contas. E vou lhe contar uma coisa, doutor. Teve um candidato lá, que ele apresentou a conta dele de 100 e poucos carros de som. Um vereador de uma cidade que tinha 30 mil habitantes. E tivemos casos também que ele fez churrasco, para agradecer os colaboradores. Mandou a conta para a campanha eleitoral. Ô, gente, tem que certas coisas, estão pegando a raia do absurdo. O que a gente conta aqui é coisa que está nas névoas por aí, mas que aconteceu e alguém divulgou. E essa prestação de contas é uma coisa complicada. Porque nós temos aí, 15 de dezembro é a data limite para a apresentação das contas, do gasto que o vereador teve. Né? 15 de novembro é a votação, né? 15 de dezembro ele vai ter que apresentar a contabilidade. 18 de dezembro é a diplomação.
Ou seja, aqueles que foram eleitos, tiveram a maior votação, os que foram eleitos, que ganharam, vão ser diplomados no dia 18 de dezembro. 18 de dezembro. Aí não é diplomado, aí tenta chorar por quê? Não, aí no 18 de dezembro. Ele é diplomado, porque ele apresentou as contas dia 15, mas as contas ainda não foram analisadas. Aí depois e ele foi diplomado. 1º de janeiro é a posse. 1º de janeiro é a posse. Ele entra e toma posse 1º de janeiro. As contas do dia 15 ainda não foram analisadas. Aí as contas são analisadas e depois. Aí a pessoa corre o risco de perder tudo isso aí. A eleição toda, porque aí perde, torna-se sem efeito a votação que ele teve. Direito tem, quem direito legal. anda. Então, e mesmo que não fosse, mesmo que fosse impedido a diplomação dele pela conta, isso é uma coisa muito absurda, por exemplo, ele vai fazer o recurso dele. Mas, ó, gente, se eu fosse você, evitava recurso, evitava problema, e anota o caderninho nas coisas que a lei eleitoral admite. Vai colocar que você fez churrasco. E, falando em data, a data para que vai ser feito até que termina o julgamento das contas dos candidatos é 12 de janeiro. Então, nesse 12 de janeiro, ele já foi diplomado, dia 18 de dezembro. E ele já tomou posse no dia 1º de janeiro. Aí no dia 12 de janeiro, fecha a contabilidade, tem coisa errada, não deu certo, perde tudo. Então o candidato tem que levar essa contabilidade na ponta da caneta, do lápis, com muito cuidado para não perder tudo. Senão pode nadar, morrer na praia. Porque, inclusive, comete um crime lá no Código Penal. Porque isso aí é uma falsa declaração material. Ele colocou coisa em documento público, que ia lá para o TRE ou TSE, coisa que não é válido. Ele comete um crime de falsidade grave ali. Então, além de responder no eleitoral, ele vai responder também no Código Penal pela falsidade que ele colocou ali. Isso ali eu vejo dúvida ideológica e material. Então, às vezes a pessoa chega lá e faz um documento, ele falsifica um documento público. Porque esses documentos que vai para a Justiça Eleitoral têm força de documento público. Você está mandando para a Justiça. Você não entendeu isso? Você não está mandando teu cunhado que mora lá em tal lugar, não. Você está mandando para o TRE ou TSE. Então é um documento público. O que vai acontecer? Mandou falso, é falso. Vai responder lá na Justiça Eleitoral e vai o promotor baixar a cópia aqui para a Justiça Criminal, para você vir explicar para o juiz criminal o que você andou aprontando. Além do mais, existe a sanção eleitoral, que é a posterior inegibilidade. Ou seja, nunca mais volta lá. Ele poderá ter suspenso seus direitos políticos, né? Por 4 anos, por 8 anos, que a maioria da sentença tem dado aí 8 anos de suspensão dos direitos políticos, a chamada inegibilidade, exatamente pela prestação de contas errada que o candidato fez, prestação de contas que teve problema de toda a ordem. Então é complicado. O candidato tem que ficar muito atento com isso aí e saber quem é que vai assessorar, porque o candidato não tem muitas vezes tempo de tomar conta disso. Então ele vai arrumar uma pessoa para tomar conta daquela contabilidade. E ele então tem que escolher com muito cuidado, porque se a pessoa errar, ele vai sair perdendo. Então, Carlinhos, tem uma coisa também. Eu vou usar eu como exemplo. Eu vou lá, altero um documento, vou lá e passo. Mas quem quer um político igual eu, se eu fizer isso? Ninguém quer político corrupto. Ninguém aguenta mais político corrupto. Político falso, mentiroso, que falsifica a declaração. O Brasil hoje, vocês não entenderam, mas o Brasil já botou 2 presidentes para correr. O Brasil já prendeu um presidente, já prendeu governadores, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, e você ainda duvida que esse país está mudando? Será que você não atinou ainda que esse país está mudando? Que o povo vai às ruas contra corruptos? Então, põe na cabeça de vocês, o político ruim, ninguém quer nem de graça. Se ele for trabalhar de graça no município, ninguém quer, porque ele vai dar um jeito de desviar dinheiro lá. Então, não cabe no Brasil mais político desonesto, não. Existe, eu sei que existe. Mas não cabe, o povo está selecionando. Hoje em dia, aí aparece na televisão assim, Vanderlei de Mello preso por corrupção. Eu sou solto no dia seguinte.
O que melhorou na minha vida, você soube no dia seguinte, doutor Carlos? O estrago já está lá, já está na televisão, olha lá, aquele ali, ó. Ah lá, aquele ali foi preso por corrupção. Nunca mais conserta, doutor. Verdade. Nunca mais conserta. Então essa é a grande verdade. Como eu disse, a Canção de Veadeiro vai fazer uma cobertura fenomenal. Vamos estar lá o Carlos Camargo, Zé Carlos Poli, Beto Cruz, Vera Martins, Marcos Cripa. Temos uma equipe muito forte lá, o Demilton Vacarello vai estar com a gente também, Ricardo Pereira de Mello. Nós temos aí uma equipe de 12 pessoas. Vamos estar na rua com carro de reportagem, com microfone sem fio. Vamos fazer uma cobertura daquelas de argentino nenhum botar defeito, né, doutor Carlos? Vai ser uma cobertura sensacional. E claro, mais uma vez, o doutor Carlos está lá como debatedor, fazendo um contraponto, porque ele vai ficar nos estúdios e nós vamos selecionar para ali a Neuza Reis, podemos esquecer a Neuza Reis, na jornalista responsável. A Neuzinha vai estar com a gente lá. Então, se eu esqueci algum nome, me desculpe, são vários nomes, mas a Rádio Canção de Veadeiro vai fazer essa cobertura como jamais foi vista na história de Poços. Outra coisa importante é a gente deixar registrado que até o dia 25 de setembro, todos são pré-candidatos. Né? Então a gente está ouvindo falar aí, fulano é candidato, fulano é candidato. Ele é pré-candidato. É todo mundo pré-candidato. Vão acontecer as convenções, né? Inclusive agora houve essa modificação que pode ser feita via virtual, né? Ela pode ser feita pela internet, as convenções dos partidos, para formalizar, né? Homologar os nomes que vão sair candidatos pelo aquele determinado partido. Então os partidos se reuniam, lembra que juntavam aquele tanto de gente, bandeirinha, e aquele negócio todo. Agora, o negócio da pandemia não vai ser feito mais, então poderá ser feito via o WhatsApp, via a internet, Skype, sempre tem uma maneira, e ali a cúpula do partido, reunido com o seu pessoal, então vai aí homologar. Vai dar publicidade, gente, ó, os nossos candidatos serão fulano, 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 fulano. Isso até o dia 25, porque aí a partir do dia 25 já são verdadeiramente candidatos. Aí que começa mesmo, como se diz aí que o bicho vai pegar, né? Aí que começa mesmo a campanha propriamente dita, né? Então, nós teremos aí 25 de setembro, 25 de outubro, vai dar aí uns 45 dias, no máximo, de propaganda eleitoral. Então, e a propaganda aquele espaço dedicado no rádio, jornal, no rádio, na televisão, na mídia, aos candidatos, eles vão poder usufruir, né, nesse período aí em média de 45 dias. E o que vai ser muito usado vai ser a internet, né? O celular é o que vai ser o ponto de apoio para os candidatos, né? Vai ser a utilização do celular. Porque foi o celular, né, que modificou a história política do Brasil. Nós tivemos um presidente da República, o Jair Bolsonaro, que ganhou com 57 milhões de votos, basicamente sem nenhum apoio, basicamente sem nenhum espaço. Ele tinha 20 segundos na televisão, 20 segundos, tinha partido com 2 minutos, 5 minutos, 7 minutos, 12 minutos, e ele então, sozinho com a equipe dele, através do telefone celular, do WhatsApp, do Facebook, ele então ganhou essa eleição de norte a sul, com 57 milhões de votos. Então, e quantos outros, né, que se elegeram pelo celular? Então a campanha, professor, esse ano está aqui, ó, está no celular. Não desprezando rádio, televisão, mas está no celular. Antes de encerrar o programa, eu deixei para o final fazer um esclarecimento. Gente, o meu nome é Vanderlei com W, Y no fim, Paulo de Mello. Pouca gente me conhece com o nome Paulo Lento, Vanderlei e o Mello. Paulo de Mello com 2 L's. A imprensa, através do senhor chamado Carlos Brobe, que é vivo até hoje, na Rádio Difusora, falou, não, tira o Paulo e abrevia para Vanderlei de Mello. Mas me trouxe alguns problemas. Por exemplo, aqui em Poços tem 6 pessoas com o nome de Vanderlei de Mello. 6. Todos honestos. Mas um deles está se candidatar a vereador. Então estou dizendo que não sou eu. Eu não sou candidato a vereador. Vou falar isso aqui até as eleições. Sr. Carlos, chegando ao final do nosso programa, um abraço mais uma vez, obrigado pelo prazer da companhia e pelos ensinamentos.
não é candidato, mas se eu fosse, Não sei se não, eu viu? fosse, ia dar um trabalhão danado para Tentaria. o resto da galera aí. Tentaria, mas Teria nessa eu não sou. uma Nessa grande eu não sou. possibilidade, grande probabilidade Obrigado. de ser eleito. Obrigado. Mas desejamos ao outro Vanderlei de Mello, né, que é candidato, né, o Xará, O Xará. o homônimo, que sucesso, né? E desejamos Não tem sucesso a nada todo contra mundo. quem vai ser. Só que não sou eu, isso quer dizer, não sou eu. Ok, até a próxima, se Deus quiser. Esta é a TV Poços. Este é o programa Direitos e Deveres e eu sou Vanderlei de Mello.